A crise iraniana. No vídeo de hoje, um texto escrito por Abraão de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1980. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. A Pérsia, país de 1.645 km², teve o seu nome mudado em 1935 para Irã, ou governo imperial do Irã. Segundo o profeta Daniel e a própria história geral, na antiguidade esse país expandiu seu domínio por vastíssima área do Oriente, destruindo o Império Babilônico na noite em que Belsazar promoveu uma grande orgia em seu palácio. Hoje, mais da metade de seus habitantes é formada pelos persas descendentes diretos dos árias, embora existam no país grupos árabes, turcomanos e outros. Cerca de 95% da população praticam o muçulmanismo xiita, que é a religião oficial do Estado, e aproximadamente 4% pertencem à religião muçulmana sunita. Da população total, que é de cerca de 29 milhões, apenas 1% é de confissão não muçulmana. Em razão da sua extensa fronteira com a União Soviética, o Irã tem sido pressionado ao longo deste século pela influência russa. Na década de 20, por exemplo, o governo iraniano assinou um tratado com a União Soviética, estabelecendo que ela não interviria nos assuntos internos do país, mas dando-lhe o direito de enviar tropas ao Irã se este fosse utilizado como base de operações contra o território soviético. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, novo acordo foi assinado entre as duas nações, desta vez com a participação do Reino Unido. Este e a União Soviética se comprometiam a proteger a soberania e a integridade territorial do Irã, obrigando-se a retirar suas tropas 6 meses após o término do conflito. Mas os russos não cumpriram sua parte e, em 1945, organizaram 2 repúblicas do povo no norte do país e depois se recusaram a evacuar suas forças. O Irã protestou com veemência na ONU e só então as tropas soviéticas se retiraram, não sem antes obterem uma série de concessões favoráveis de petróleo. Por se tratar de um país e não por falar a língua desse povo, mas sim a persa, o Irã foi a principal fonte de fornecimento de petróleo para Israel. Por esse motivo e também em razão da sua tendência expansionista, esse povo tem despertado a desconfiança de seus vizinhos árabes. Uma prova disso é que o Golfo Pérsico, com o qual aquele país possui mais de 1.000 quilômetros de litoral, não é assim denominado pelas nações árabes, que chamam de Golfo Árabe. Elas ainda não se esqueceram de que o Irã, em 1970, tomou posse de 3 ilhas do Golfo, Abu Mazar e as Tumbes. Sabedores de que nenhum outro estado petrolífero do Golfo pode rivalizar com seu país em desenvolvimento e poderio militar, os persas têm demonstrado interesses e ambições cada vez mais amplos. Isso os levará a unir-se aos russos na invasão da Terra Santa, integrando o bando de Gog para tomar os despojos de Israel. Assim, o atual Irã é também uma árvore que está a brotar, mostrando que o verão se aproxima. Registradas em 1977, as palavras acima estão sendo plenamente confirmadas pelos últimos acontecimentos. Reza Pahlavi e Shahin Shah, que conseguiu transformar o velho império feudal num país moderno e industrializado, foi afastado do poder. A monarquia, inaugurada há 2.500 anos pelo grande Ciro,
tantas vezes referido nas páginas da Bíblia, foi fragorosamente dando lugar a um novo sistema de governo, a República Islâmica. Esta, entretanto, liderada pelo Ayatollah Khomeini, descambou para o ódio e a violência. Executou sumariamente dezenas de oficiais e líderes políticos, mergulhou a nação num fanatismo religioso incontrolável e colocou em risco a própria paz mundial ao tomar a embaixada dos Estados Unidos e manter seus diplomatas como reféns, pressionando dessa forma a nação norte-americana a entregar-lhes o Shah, asilado neste último país. Mas, apesar do problema iraniano ainda parecer confuso, uma coisa é certa: os Estados Unidos só têm a perder e os russos a ganhar. Aqueles ficaram sem uma boa cota de petróleo e com o dólar ainda mais desvalorizado. Estes, além de contarem com a simpatia dos revolucionários islâmicos, têm a seu favor o Tratado de 1921 ainda em vigor, que lhes dá o direito de ocuparem o Irã no caso de uma invasão norte-americana. Fornecedora de 60% de todo o petróleo consumido por Israel, principal exportadora do precioso combustível aos países ocidentais, inclusive o Brasil, e mantenedora de grandes negócios com várias nações, especialmente com a República Federal da Alemanha, onde cerca de 40 mil trabalhadores dependem de contratos firmados com o governo ex-Shah. A mudança verificada na grande nação iraniana, pela sua repercussão internacional, adquiriu significações profundas. Todos esses negócios estão total ou parcialmente ameaçados de restrições pelo novo regime. Euforia soviética. A União Soviética, primeira nação a reconhecer o novo governo do Irã e a congratular-se com ele, não escondeu sua alegria pela desintegração do sistema monárquico daquele país. Comparou a Revolução Xiita aos movimentos socialistas da Etiópia, Angola, Moçambique e Afeganistão, países onde a influência do Kremlin tem sido cada vez maior. Otimista, o Pravda, órgão oficial do comunismo soviético, afirmou que o campo socialista avançou rapidamente em nova etapa de seu desenvolvimento. Segundo aquele jornal, o surgimento de vários governos seguidores da trajetória do socialismo converteu-se em um acontecimento de significação universal. A antiga Pérsia sempre foi um dos assuntos favoritos de Karl Marx. Eis o que ele escreveu em 1857, a 14 de fevereiro, num editorial New York Daily Tribune. A Rússia invadiu a Pérsia pela primeira vez sob Pedro, pelo Tratado de Gulistas, priva a Pérsia de 12 províncias, a maior parte situada ao sul do Cáucaso, e Nicolau I, pela Guerra de 1826 a 1827, que termina pelo Tratado de Turkmenchai, despoja a Pérsia de outros tantos distritos e lhe proíbe a navegação ao longo das suas próprias costas no Mar Cáspio. A memória das expoliações passadas são motivos que concorrem para colocar a Pérsia em oposição mortal à Rússia. Os afeganes, de seu lado, embora não tenham sido envolvidos em verdadeiros conflitos com a Rússia, estavam habituados a considerá-la como o inimigo eterno da sua religião e como um gigante preparado para engolir a Ásia. Comentando este texto de Marx, um matutino registrou: durante a Segunda Guerra Mundial, os russos ocuparam o norte da Pérsia e, em 1953, desfecharam um golpe comunista com a ajuda de Mossadegh.
em 1979 demonstraram que suas tendências permanecem as mesmas durante longos séculos, independentemente dos regimes sob os quais vivem, pois consideram o Irã uma das colunas mestras do Império Mundial que pretendem erigir. A maior e principal vítima da derrota da monarquia iraniana foi Israel. Moshe Dayan, na qualidade de chanceler de seu país, manifestou sua preocupação por uma nova onda de fanatismo muçulmano e pelos efeitos desestabilizadores de tal mudança nos países daquela região. Sobre este assunto, há ainda outro fato sintomático. Uma das primeiras atitudes do novo governo do Irã foi receber em seu território o líder dos palestinos e entregar-lhe o prédio da embaixada israelita para uso da sua organização. Na oportunidade, além de ser ovacionado pelo povo, Arafat afirmou que a nação judaica não receberia nem mais uma xícara de petróleo iraniano. A Bíblia prevê a invasão da Palestina por Gog nestes tempos finais. O profeta descreve o grande acontecimento vindouro com estas palavras: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando a espada. Persas, etíopes e os de Pute, com eles todos com escudo e capacete. Gomer e todas as tuas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. A versão brasileira traduz assim o versículo 2 e 3 desta passagem. Filho do homem, vira o teu rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que sou contra ti, Gog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. A maioria absoluta dos estudiosos da Bíblia afirma que Gog é a Rússia, por ser este país que possui todas as características exigidas pela profecia bíblica. Dentre as afirmações do texto de Ezequiel, duas são de fundamental importância para a compreensão deste assunto. Primeira, a invasão ocorrerá no fim dos anos. Segunda, Gog virá das bandas do norte. Ora, estamos vivendo nos últimos tempos e atualmente a região norte é totalmente ocupada pela União Soviética. Todos os povos mencionados como acompanhantes de Gog, entre eles a Pérsia, estão a aproximar-se dele mais e mais. A esse respeito, escreveu H.L. Eijkup nas palavras Ros, Meseque e Tubal, reconhecemos claramente os russos Moscovo e Tobolsky, e vemos aqui, pois, a Rússia com seus aliados nos últimos dias. São chamados seus aliados persas, etíopes, em hebraico Cush, e líbios, descendentes de Put. Cush e Put são filhos de Cã, uma parte de cujos descendentes habita o Eufrates. Gênesis 10. Gomer é o progenitor dos celtas. A casa de Togarma são os armênios. Estes são os países que se encontram submetidos a Gog ou ligados a ele. A euforia demonstrada pelos soviéticos ao alegarem que a antiga Pérsia está agora caminhando para o socialismo atesta a infalibilidade da palavra de Deus. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Do livro Israel, Gog e o Anticristo, terceira edição, páginas 143 a 145. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo.
porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.